Sabe, no mundo dos negócios de hoje, tudo é para ontem, né? A gente não tem tempo a perder. A rapidez com que se consegue uma informação pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Mas, e se o grande problema, o maior gargalo, for exatamente o tempo que a gente leva para conseguir uma resposta, por mais simples que seja? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Agora, para pensar um pouco. E se, em vez de passar horas e horas caçando dados, fosse só fazer uma pergunta? Uma conversa, sabe? Uma conversa direta que entrega não só números, mas análises de mercado, projeções de vendas, tudo ali, na hora, no momento exato em que a decisão precisa ser tomada. Parece coisa de filme, né? Mas a verdade é que isso já é a nossa realidade. Vamos entender como? Bom, para entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Por décadas, a rotina de um gestor era uma verdadeira maratona. Líderes de todos os setores, não importa o tamanho da empresa, passavam a vida inteira vasculhando arquivos, empilhando relatórios, correndo de um departamento para o outro atrás de um simples porquê. E a sensação era sempre a mesma, a resposta estava sempre um passo à frente, ou pior, enterrada no PDF que ninguém mais lembrava onde estava. E o primeiro obstáculo era sempre esse, né? Aquela montanha de papel ou de documentos digitais. Eram horas, às vezes dias gastos tentando conectar os pontos, sabe? Encontrar alguma tendência, extrair qualquer coisa que fosse útil daquele mar de informação que, vamos ser sinceros, na maioria das vezes já chegava desatualizado. Ah, e aí vinham elas, as famosas planilhas. Verdadeiros labirintos de células, fórmulas e dados brutos. Não dá para negar, são ferramentas poderosíssimas, claro. Mas o esforço para traduzir tudo aquilo em algo prático, em um insight de verdade, era gigante. Acabava transformando a busca por clareza numa tarefa, olha, exaustiva. E no final das contas, tudo se resumia a uma única coisa: esperar. A decisão ficava ali, parada. A estratégia, em pausa. Tudo dependendo de uma resposta que, simplesmente, demorava demais para chegar. Essa frustração era o ritmo normal da gestão. Era assim que as coisas funcionavam. Até que, de repente, algo mudou. Ou melhor, algo respondeu. Pois é. E esse foi o grande ponto de virada. Aquele momento em que o silêncio das pilhas de papel e o clique frenético do mouse finalmente deram lugar a uma coisa nova: o som de uma conversa. Foi uma transformação fundamental na maneira como a gente acessa a inteligência de um negócio. E essa imagem aqui resume tudo de forma perfeita. A gente saiu de um modelo onde era preciso ativamente caçar informação, filtrar, interpretar os dados, para um paradigma totalmente novo, onde a gente simplesmente conversa para ter respostas. Respostas diretas, com contexto, na hora. E o que torna tudo isso possível? A tal da IA conversacional. Mas olha, a melhor forma de pensar nela não é como um software, um programa de computador. É mais como ter um especialista. Um especialista que nunca dorme, que entende o contexto do seu negócio e que está sempre pronto para oferecer uma análise, uma projeção, até um conselho. E o melhor, tudo em tempo real. Ok, mas o impacto de verdade vai muito além de ser só mais conveniente, sabe? Ter uma resposta na hora, isso redefine completamente o papel de um gestor. Libera o recurso mais valioso que qualquer organização tem, a capacidade de pensar de forma estratégica. E essa frase aqui é genial, porque ela pega aquele velho ditado, tempo é dinheiro, e leva para um outro nível. Tempo é estratégia. Pensa bem, quando aquele tempo que era gasto caçando informação é eliminado, ele se transforma em tempo para quê? Para planejar, para inovar, para antecipar o futuro. A gestão deixa de ser reativa, de apagar incêndio, e se torna muito mais proativa. Então, aquele processo de decisão que antes era longo, complexo, agora ele fica assim, simples, em 3 passos. Primeiro, a pergunta é formulada. Só perguntar. Segundo, uma análise completa chega em segundos. E terceiro, a decisão é tomada, com a confiança de ter a informação certa na hora certa. A agilidade virou um novo normal. E aqui vem a parte que talvez seja mais surpreendente. Muita gente pode pensar que essa revolução toda é coisa só para gigante da tecnologia, para corporação enorme, né? Mas não. Pelo contrário, a grande força disso tudo está justamente na capacidade de se adaptar. Seja um pequeno industrial querendo otimizar a linha de produção, o dono de uma loja de varejo precisando ajustar o estoque em tempo real, até órgãos públicos analisando dados para melhorar serviços para a população. A tecnologia se encaixa. Onde existir uma necessidade de análise e de resultado, ela chega para entregar valor, um valor bem concreto.
No fim das contas, o que a gente está vendo aqui é bem mais do que só uma inovação tecnológica. É uma mudança cultural, até emocional, que acontece dentro das organizações. É a descoberta de uma forma completamente nova de operar. E a primeira reação de quem vê isso funcionando é quase sempre a mesma, um fascínio. É aquele momento uau, sabe? Aquele instante em que a pessoa percebe que a máquina não só entendeu a pergunta, mas deu uma resposta precisa, profunda. A pergunta que fica na cabeça é como? Como isso é possível? Só que esse fascínio do começo, ele logo evolui para um sentimento muito mais profundo e mais duradouro. Alívio. É um alívio de verdade. O alívio de saber que toda pergunta vai ter uma resposta, que aquelas frustrações de antes acabaram. É saber que cada decisão agora pode ser apoiada por uma inteligência que está ali, viva, acessível. Então, o ponto central é esse. A capacidade de se reinventar muitas vezes começa com a coragem de fazer perguntas novas e a confiança de ouvir respostas novas. Esse futuro, ele não está mais lá na frente, no horizonte. Ele já chegou. A questão que fica então é, será que as organizações estão prontas para ter essa conversa?